Fala galera, estamos de volta com mais um episódio. Espero que gostem, e deixem também nos comentários se estão gostando dessa obra. Mais um detalhe, acabei colocando na minha cabeça que o nome do prota era Shen, mas na verdade é Song. Nossos heróis retornam para o abrigo deles e a irmã de nossa heroína, Jiael, fica brava, pois Jiamei se machucou. O prota se desculpa pelo ocorrido, e diz que nunca passou por uma situação de conflito antes, e que não iria se segurar da próxima vez. Em resposta, Jiamei diz que é para ele praticar atirar com uma arma, porque ela não pode contar com as habilidades atuais dele. Enquanto eles conversam, a irmã mais nova da nossa heroína está retirando as bandagens, e em seguida aplica um remédio moderno que cura imediatamente o ferimento de bala. Nessa hora Song, impressionado, pensa: o ferimento foi 100% curado com apenas uma injeção. É incrível como os remédios são efetivos aqui. Com isso, talvez eu possa curar a doença dos meus pais. Eu preciso preparar uma leva de comida o quanto antes para poder trocar por esse remédio, então sai dizendo que tem algo para fazer, e que se veem na próxima vez. Jiamei responde a ele dizendo: os caras de mais cedo podem estar aqui a qualquer minuto, você tem certeza de que quer sair agora? O prota diz que realmente tem que ir agora. A heroína resmunga, e diz para que vá. Enquanto ele retruca falando que vai trazer mais deliciosas comidas, em compensação. Então ele vira a esquina, anda um pouco, olha ao redor, e esfrega o anel, ativando. Só que Jiael, ao fundo, viu que ele tinha ido, e diz para sua irmã por rádio. A qual neste momento, estava reclamando dos bastardos do sul, pois eles destruíram sua armadura, e ela não poderia mais usá-la. A heroína, ao receber a informação, fica confusa. Jiael completa dizendo que ele desapareceu completamente. Então Jiamei diz que sua irmã pode voltar, e pensa em voz alta: esse cara tem isso com ele. Nesse caso, o que eu deveria fazer a seguir? Song, em seu mundo original, com seu navio de ouro maciço, está pensando que vai melhorar a vida na casa de sua família. Quando já eram 3h40 da tarde, Song estava em uma loja de joias e ouro. Enquanto ele observa e pensa, a atendente fala que ele já estava ali olhando por cerca de 1 hora, e se ela poderia ajudar com alguma coisa. Então ele diz que tem uma peça de arte feita de ouro, e se eles aceitam peças de ouro ali. A mulher irritada responde que eles aceitam peças de ouro sim, mas ela precisaria ver, e que eles não pegam ouro de fontes desconhecidas. Então Prota se vira e diz que vai procurar por outro lugar, pensando que precisa vender esse ouro não importa o que. Passa um tempo, e ele já estava sendo expulso de outra loja, e outra, e outra. Nas lojas que ele passava, estavam achando que ele tinha roubado isso, ou tentavam passar a perna nele, enquanto ele pensava que precisava encontrar uma loja que pode comprar rápido e sem perguntar. Quando já eram 8h22 da noite, ele já estava sentado em um banco na rua, pensando que não conseguiria vender, e que nunca tinha passado pela cabeça dele ter ouro em mãos e não conseguir vendê-lo. Nessa hora, chega um senhorzinho até ele e pergunta quantas peças de ouro ele está vendendo, e se ele por acaso não teria vontade de ir até a loja dele. Em uma rua deserta, o senhor convida nosso prota a entrar, e diz que é um lugar chamado Shop, venha e vá sem perguntas. Eu sou o gerente da loja, Zhou Fuyuan, por que não me mostra as peças que está vendendo? Então, Song mostra o veleiro feito em ouro sólido que está em perfeito estado. O velhote analisa e fica impressionado, apreciando a qualidade do ouro e o trabalho artesanal, e diz que é um homem de negócios, que não faz negócios com fraudes, e só segue o preço médio do ouro e das obras de arte. Além disso, falou para ele pensar nisso como uma amizade entre os dois, e caso pegue qualquer coisa boa, não esquecer de trazer para ele primeiro. Song já pega o celular para conferir o cartão com o número 5438, e pensa que está rico, vendo que tinha 740 mil yuan, que dá cerca de 540 mil reais. Após conseguir o dinheiro, Song vai até a velha que era proprietária da casa onde ele mora, e diz que está lá para pagar a dívida, que vai transferir pelo telefone. Então a mulher fala para ele entrar, enquanto chama seu filho, e que era para pagar para ele, pois ela não sabia como fazer. Chegando lá, de maneira debochada, o gorducho provoca, dizendo que depois de tantos anos devendo, finalmente está disposto a pagar.
Eles realizam a transferência via QR Code, e o gorducho continua a provocação, fala que o prota era um caipira preguiçoso que não sabe nem pagar o que devia, e que não era de se impressionar que toda sua família era um bando de imprestáveis. Em resposta, Song diz que devia 10.000 yuan, que são cerca de 7.300 reais, e no final das contas pagou 12.000, que são cerca de 8.750 reais. Em compensação, afinal, um homem deve ser grato e educado por toda a sua vida, pois, qual a diferença entre um animal e um homem sem educação básica? E se falar mais alguma coisa sobre minha família, eu farei que se arrependa. Assustados com o que Song disse, o gorducho e a velha retrucam dizendo como ele ousa ameaçá-los. Então Song diz: desde quando isso foi uma ameaça? Quer conferir? De noite, Song está pensando que finalmente conseguiu pagar a dívida, e agora vai pegar uma cama nova para seus pais, além de estar pensando em contratar uma empregada, pois a casa estava muito suja. Ou, por que não, só comprar uma casa nova? Olhando para sua mão, pensa, como as duas meninas do outro mundo estão, talvez ele vá checar como elas estão mais tarde. Chegando de volta ao abrigo do mundo apocalíptico, todo confiante carregando sua mochila, abre a porta dizendo que estava de volta, e mais uma vez é recepcionado com não uma, mas duas armas apontadas para ele. Enquanto Jiamei responde: então é você. O prota levanta a mão suando frio, e pede que elas não atirem nele. Ela pergunta o que ele estaria fazendo ali novamente. E ele responde com outra pergunta: o que está acontecendo, se seria o grupo do dia anterior. Ela diz que não é da conta dele, que ele fugiu ontem, e por que voltou hoje? Song fala que na verdade tem uma irmã a qual ele havia prometido encontrar no final da tarde daquele dia, então se ele não voltasse, ela poderia ter vindo procurar por ele. Jiamei exclama: uma irmã? Por que não traz ela aqui? Ele diz que ela se sente um pouco desconfortável. A heroína pergunta se ela sofreu mutação. Song gagueja e diz que sua irmã não confia em ninguém, além dela ser muito agressiva. Ele cansa de falar desse assunto e diz que trouxe bacon e salsicha. Querem experimentar? Jiael se deleita com a comida e fica super satisfeita, e comenta que tinha tempo que não comia uma refeição tão boa. Após isso ela pergunta para a irmã mais velha por que ela não se casa com Song, pois dessa maneira elas não precisariam se preocupar com sua última refeição. A heroína repreende sua irmãzinha dando um cocão em sua cabeça, e diz para ela não vender sua irmã para qualquer um. O prota fica observando a situação que o agrada com um olhar despreocupado, quando Jiamei chama sua atenção, e diz que eles estão ficando sem módulos de energia, e eles vão precisar ir até a base de Linjian, para pegar mais suprimentos, além de um novo traje de batalha para ela, e pergunta se Song gostaria de ir com elas. Song diz animado que sim. Com certeza ele irá. Enquanto isso ela se vira, e ele vai contando as coisas que vai comprar. Fluidos de aprimoramento genéticos, trajes de combate, armas de fogo, ele precisa comprar muitas coisas, e por fim ele pergunta se 10 cópias de cada pode ser muito pesado para ele. Quando Song fala isso, Jiamei se vira para ele, e diz para esperar, que não vale a pena ele comprar o aprimoramento genético de Linjian, pois eles são de baixo grau, então é inútil ele comprar mais de uma injeção. Então o prota fala que ele tem alguns amigos que não tomaram o aprimoramento também, e ele está comprando para eles também, e ele continua, perguntando quando eles iriam sair, se seria amanhã. Jiamei pensa, e fala que saíram às 10 da manhã, mas que ele precisará preparar mais comida, senão, não terá dinheiro suficiente. Então ele responde que ela não precisa se preocupar, pois ele trará mais que o suficiente. No dia seguinte, Song chega com 3 malas cheias de comida e diz: é sobre isso. Frutas e vegetais, ovos e batatas, até bacon e carne de porco enlatada. Isso deixa as irmãs impressionadas, e completa dizendo que deixará 2 malas para elas, como forma de pagamento, e o resto seria o suficiente para o que eles precisam. Empolgado, continua falando que está muito animado, e espera muita coisa boa. Nessa hora Jiael vira para Jiamei e fala: por que você só não casa de uma vez com ele? Jiamei, envergonhada, pergunta sobre o que sua irmã está falando e a manda entrar no carro, para que eles possam partir. Eles decolam, e partem em direção a Linjian.
Chegando lá, Song repara que a base é cercada por uma parede, e pergunta para a irmã mais nova se é uma base militar atrás das paredes. Ela diz que sim, são 3 camadas sólidas de parede, campos minados e cercas elétricas. É um assentamento humano, uma fortaleza militar que nenhum mutante ousaria se aproximar. Na entrada da cidade, os soldados estão orientando as pessoas a ficarem atentos com a fila e passarem seus cartões para que possam prosseguir. Nessa hora está perguntando para Jiamei quanta comida é necessária para trocar por dinheiro eletrônico, a qual responde que uma moeda eletrônica é equivalente a meio ovo. Um guarda interrompe eles e vem zoar a heroína, se as irmãs do oeste criam homens agora. Ela o manda calar a boca e fazer seu trabalho. Entrando na cidade, ela diz para o prota, bem-vindo à base de Linjian. Então Song pensa, uau! Aqui estamos, na base de Linjian, no mundo pós-apocalíptico. Andando no meio da multidão, Song pergunta, pois as armas deles foram entregues, e se isso não seria perigoso? Jiamei responde que não é para ele se preocupar, pois os guetos e os distritos comerciais são completamente seguros. De qualquer maneira, ele pensa, realmente é seguro? Olhando ao redor e vendo moradores de rua desnutridos. Mais à frente, tem um homem gritando, para que venham ver. Era uma bela garota loira com um belo corpo, que acabou de chegar do sul, e custava apenas 10 moedas. Song vê que a garota havia apanhado, e que seria possível comprá-la por apenas 5 ovos. Jiamei repara o interesse dele, e pergunta se ele está interessado, mas o aconselha a cuidar apenas dos seus negócios. Então ele responde, que não pode gastar comida em tais coisas, e fala para irem trocar o dinheiro eletrônico primeiro. A heroína aprova sua decisão, e diz que são humanos, mas eles farão de tudo, para ter alguma coisa para comer, inclusive invadir seu aposento no meio da noite, para pegar tudo o que você tem. Chegando na agência de troca, Jiamei o recomenda que não fale nada quando entrarem, apenas haja como se fosse indiferente, dessa maneira as pessoas não vão te desprezar. Os agentes da casa de câmbio reparam que nossos heróis chegaram, e pergunta se as irmãs têm algo de bom para vender. Ela levanta uma mala, e diz, apenas isso. Surpreso o homem pergunta, o que é isso? Então, sorrindo, ela pede que troque tudo por moedas eletrônicas. Assustado ao ver a quantidade de comida, o agente desconfiado pergunta se ela está realmente trocando tudo aquilo, pois haviam muitos ovos, vegetais frescos, e até mesmo uns 3 kg de carne. As pessoas que estavam na casa de câmbio, ouvem e exclamam surpresos. O agente pergunta de onde eles vêm, mas é interrompido por seu colega, que diz para ele não fazer perguntas, pois eles podem ser príncipes de uma grande base, que é para ele ser mais cuidadoso. Então o agente pede um momento que irá preparar o dinheiro agora, em apenas um momento. Jiamei diz para ele se apressar, e não tentar truques, pois ela está de olho. Depois que eles saem da casa de câmbio, Jiael exclama, 470 pontos. Agora podemos comprar um monte de coisas, vamos às compras. Então Song diz, aliás, vocês têm sido de grande ajuda para mim, podem comprar o que quiserem, está por minha conta. A heroína responde que é para ele não mudar de ideia depois. Ao longe, tinha um cara vestindo uma roupa camuflada, que avalia eles um bom alvo, e que precisa informar ao tigre. Após um tempo, podemos ver que o homem que vestia de camuflado está falando com o tigre, e informa que tem uma ovelha gorda na cidade, que ele teve sorte e trocou mais de 400 pontos. Tigre diz que é interessante, e que é bastante coisa. Então o topetinho vermelho completa, e informa que eles trocaram ovos, frutas, vegetais, e 3 quilos de carne de porco. Tigre pergunta se ele tem certeza sobre a carne de porco, o qual responde que era 100% de certeza. Então Tigre avalia que carne de porco é um produto muito raro. Cercado por mulheres, pergunta em quantos eles estão. O topetinho vermelho diz que são apenas 3, um homem e 2 mulheres, e que ainda estão fazendo compras no mercado. Tigre, nessa hora, chama o homem de cabelo grisalho, chamado Old Six, e fala para ele passar para os homens deles, guardarem as ruas que vai para o distrito do oeste. O qual responde, sim senhor. Então Tigre continua pensando que apenas pessoas muito ricas conseguem carne de porco,
e se o plano dele der certo, ele ficará muito rico. Nessa hora corta para o grupo do personagem principal, e Jiamei está perguntando a Song se realmente quer ir ao mercado. E ele responde que ela não é a única que quer comprar alguma coisa. Ela diz que tudo bem, então vamos nos separar aqui e nos encontrar de novo quando terminarmos as compras. Song começa por uma loja de armas, e sua pulseira abre uma interface que vai guiá-lo na sua jornada de compras. Ao andar pelo mercado, Prota fica impressionado com as máquinas que tem ali, e que esse mercado é cheio de tudo. Enquanto isso, ele pensa no que as irmãs falaram antes de deixá-lo. Uma disse que era para apenas ficar ali e não se mover, a outra pede desculpas, e diz que tem algumas coisas que quer comprar também. Irritado com elas, ele pensa: essas garotas. Elas nem acompanham seu cliente, eu vou dar uma avaliação negativa a elas, elas poderiam pelo menos me dizer para onde ir. Distraído em seus pensamentos, ele repara em uma pistola automática, e pensa que nesse caso, nesse mundo pós-apocalíptico, eu deveria priorizar a compra de armas que vão assegurar minha sobrevivência. Eu preciso me armar, não posso me esconder atrás de uma mulher toda vez que alguma coisa acontece. Após um tempo, podemos ver que o Prota comprou vários itens, e pensa que isso deve ser o suficiente para proteger a ele mesmo. Nessa hora as meninas chegam por trás, e perguntam sobre o novo look, e ele responde com: bem-vindas de volta. Elas também estavam com novas vestimentas. Jiamei elogia as armaduras que ele escolheu, pelo menos ele sabe o que está em jogo. E a propósito, ela diz que usou todo o dinheiro que elas tinham. Song espantado fala: o quê? Eu pensei que vocês tinham dito que era muito dinheiro. Elas respondem: claro que era muito dinheiro, e era por isso que elas compram muitas coisas boas. A outra agradece pelas deliciosas balas, e que nunca vai esquecer de sua gentileza. Ele exclama: vocês compram balas, até mesmo gastaram dinheiro com balas. Jiamei, despreocupada, fala para ele não se preocupar com isso.